Toda honra, toda glória. Muito boa noite a todos. Estamos exatamente à Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, para mais um culto ao ar livre. A Ele todo louvor, né? Boa noite. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. Este é o professor Kleber. Dando certo aí? A gente está passando ali os slides ainda para a tela. Mas eu estou muito feliz, muito contente de estar com vocês mais uma vez. Nós darmos continuidade aqui ao estudo que nós iniciamos, a série de estudo que nós iniciamos na sexta-feira passada, sobre o livro do Apocalipse. Então nós vamos estudar ao longo de mais 18 sextas-feiras aqui com vocês esse livro, para nós extrairmos certamente muitas lições importantes aqui para a nossa vida. A Bíblia diz que não havendo profecia o povo se corrompe. Então nós precisamos ser conhecedores das profecias existentes na palavra de Deus para nós não nos corrompermos, né? Esse é o ideal da revelação de Deus. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. E este é o professor Kleber. Vou guardar aqui. Estamos exatamente à Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite de sexta-feira, do dia 23 de maio de 2025. E no Rio Grande do Norte, assim, o culto ao ar livre igreja, tem na retórica hoje, como quase sempre, o professor... Estou apenas representando aqui. Kleber. Hoje trouxe minha mãe, né? Essa jovem senhora bonita aqui. Trouxe minhas duas filhas lá da penca que tem lá em casa. Trouxe duas, a Sara, minha primogênita aí, a Lívia e a Manuela, na verdade. Né, papai? Vamos já darmos início aqui ao nosso estudo dessa noite. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. Noite de sexta-feira do dia 23 de maio de 2025. Estamos exatamente à Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Kleber. E o culto ao ar livre é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. Acontece todas as sextas-feiras, exatamente aqui. Pronto, olha na só. Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E observamos aqui o professor Ok, meus queridos, nós vamos então agora fazer uma oração, vamos pedir a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Queria convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos, porque nós não podemos nos valer da palavra de Deus sem antes pedirmos a orientação do Senhor. Oremos então, querido Deus, amado Pai, louvado e exaltado por toda a eternidade seja o Teu nome, porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de publicamente, abertamente, Senhor Deus, estudarmos a Tua palavra. Obrigado por esse momento se repetir mais uma vez na nossa vida. Queremos, da mesma forma como nas noites anteriores, pedir ao Senhor as Tuas bênçãos sobre o estudo da Tua palavra, que ela chegue ao nosso coração, nos trazendo, Senhor Deus, esperança. Que as revelações do Apocalipse possam nos trazer, Senhor Deus, as verdades contidas, e que, se porventura exista algum medo a respeito desse livro, esse medo possa ser dissipado, porque é um livro que traz esperança, pois fala da pessoa maravilhosa de Jesus. Te peço, Deus eterno, a Tua bênção sobre a vida dos meus amigos que aqui estão diretamente ouvindo essa mensagem. E mais uma vez, a minha súplica, Senhor, é para que o Senhor também abençoe aquelas pessoas que indiretamente escutam. Que elas possam, Senhor Deus, ouvir a Tua voz e entregar o seu coração em Tuas poderosas mãos. Nos abençoa nesta hora, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, revelações do Apocalipse. Nós vamos estudar hoje o nosso segundo tema, é o tema 2. Nós estudamos na sexta-feira passada como foi que o Apocalipse chegou até nós, né? Como foi o processo da sua inspiração. João esteve preso na ilha de Patmos. Aqui está, ó, a ilha de Patmos, certo? E daqui
então ele enviou mensagem para 7 igrejas, e são essas 7 igrejas que nós vamos estudar nesta noite, certo? Bom, existe no livro do Apocalipse uma promessa. Ele começa trazendo, né, uma promessa para a gente. Está aqui no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, ó, bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa felizes. Logo, o estudo do Apocalipse traz felicidade, tá? Nada de medo, nada de terror, nada disso. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, ok? E é um livro que proporciona para aqueles que estudam felicidade. Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, certo? Assim, nós vimos também na sexta-feira passada que aqui está, né, uma foto da ilha de Patmos nos dias de hoje, né, bem diferente do período em que João foi para ali exilado, né, ele foi preso lá e de onde ele recebeu as revelações. Mas essa aí é uma figura, então, ou na verdade uma foto de como a ilha de Patmos está nos dias de hoje, certo? Pois bem, chegamos agora e vamos adentrar ao capítulo 2. Nós vamos estudar basicamente nesta noite 2 capítulos, tá? É o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Aqui no capítulo 1 ainda, nos versos 10 e 11, está escrito esse texto aí. Deixa eu colocar aqui para não voar. Culto ao a ar ordem, livre, então, que Deus dá iniciativa para João. E realização da Olha Igreja só. Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorada. Capítulo 1, Vocês versículos vislumbram aí 10 e 11 diz assim, achei-me em espírito no chegando dia do exatamente Senhor aqui e ouvi por detrás de mim grande para voz, a como de pregação trombeta, dizendo, que está o sendo que vês escreve em proferida pelo livro professor e manda às 7 igrejas. Quem são essas 7 igrejas? Retórica aqui, alusiva, obviamente, à palavra Éfeso, de Cristo. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as 7 igrejas do período de João. E nós vamos aprender muito nessa noite sobre essas 7 igrejas, certo? Adriano. Quero apresentar para vocês esse homem aqui chamado William Hansen. É um arqueólogo muito famoso. Escreveu muitos livros, fez várias escavações. E ele disse assim, ó, no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Então esse arqueólogo aqui, ele nos dá a visão de que essas 7 igrejas que foram escolhidas, porque elas eram principais cidades da Ásia Menor no final do 1º século, quando João escreve ali o livro do Apocalipse. Então a gente está falando aí mais ou menos do ano 96, 97 da nossa era cristã. É aí que João então está recebendo as revelações. Então, quando a gente olha aqui para o mapa, olha só, o que a gente consegue perceber? Ó? Eu já mostrei para vocês, aqui está a ilha de Patmos, bem no centro do mar Egeu. E aí nós temos as cidades, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estão aqui como que numa rota, tá vendo só? E as cartas foram enviadas a essas igrejas. É claro, né? Existiam outras igrejas em outras cidades. Mas por que será que Deus escolheu essas 7 igrejas? Simples. Porque cada uma dessas igrejas, certo? A situação espiritual que elas viviam nos dias de João, elas vão prefigurar a situação espiritual que a igreja cristã viveria em épocas posteriores. Então, quando a gente estuda, certo, os capítulos 2 e 3 aqui do livro do Apocalipse, a gente precisa entender isso, de que nós estamos falando das 7 igrejas de lá, de João, certo? Mas também que essas igrejas vão simbolizar nós, o povo de Deus, em 7 períodos da história, certo? Vocês conseguiram entender? Vamos estudar então as 7 igrejas, mas nós vamos entender que essas características representam o povo de Deus ao longo dos séculos, certo? Muito bem, ó, cada uma das igrejas vai receber aqui, ó, uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Isso é um padrão para as 7 igrejas, seguidas por todas as 7 cartas, certo?
Quando Cristo escreve então as igrejas, ele segue esse padrão aí, tá? Muito bem. Vamos Culto aqui seguir então. Ao ar livre. A primeira igreja Uma iniciativa é a igreja e realização Éfeso, da Igreja tá? Adventista do Essa Sétimo cidade Dia do era a bairro de principal Alvorene. cidade da E este é província o professor romana. Kleber. E ela se tornou, né, um importante centro de comércio, porque havia ali em Éfeso um porto marítimo e facilitava, né, então o comércio da região, certo? Éfeso, ela teve o evangelho chegado nessa cidade pelo apóstolo Paulo, certo? E aí quando a gente chega aqui em livro de Atos, ó, Atos no capítulo 18, a gente encontra a história que Paulo deixou ali nessa cidade de Éfeso um casal, Áquila, e Priscila, e também um jovem chamado Alexandre. E essas três pessoas, elas formavam ali o núcleo da igreja de Éfeso, certo? Então, lá por volta do ano 52, mais ou menos, da nossa época, aqui começa o período da igreja de Éfeso, certo? E aí, no final do primeiro século, João escreve a sua primeira carta para essa igreja, certo? Aí quais são as características desta igreja que nós vamos tomar como base para representar a igreja cristã? Olha só, essa igreja vai representar o período do ano 31 até o ano 100 da nossa era. Quem lembra o que aconteceu no ano 31? Jesus morre no ano 31 da nossa era. E o que acontece no ano 100? Lá atrás, né? Aqui, ó, no ano 100, a morte aproximada do apóstolo João. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. O único que não foi assassinado, né? Morreu naturalmente. Portanto, a igreja de Éfeso, ela representa o período da igreja primitiva ou da igreja apostólica, tá? Era a igreja que tinha como característica a pureza. Porque olha só, quem eram os membros dessa igreja? Pedro, Paulo, Tiago, João. Era uma igreja poderosa, né? Era uma igreja que tinha como líderes esses homens. Então a igreja de Éfeso, né? A palavra Éfeso significa desejável. Parece que essa igreja de fato, né, é uma igreja desejável. Ali, nesse período, viveram os grandes nomes do cristianismo, grandes discípulos. Mas olha só, Apocalipse capítulo 2, versículos 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Veja, essa é uma das características. Olha o que é que Deus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Alguns que se declaram apóstolos e não são. E aí quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar uma advertência de Paulo para a igreja de Éfeso no capítulo 20. Ele fala que após a partida dele, certo, se infiltraria ali falsos pastores. E esses falsos pastores disseminariam mentiras na igreja. Nesse período de Éfeso, duas mentiras ameaçaram muito a igreja. Foram essas duas aqui, ó: o docetismo e o gnosticismo. A palavra docetismo, ela vem de dokel, palavra grega. Esse dokel significa apenas uma aparência. Então o que essas pessoas ensinavam? Eles ensinavam que Cristo não tinha vindo em carne. Era apenas uma aparência. Era isso que eles ensinavam para a igreja. Já os gnósticos, certo? Ou gnosticismo, né? Eles acreditam que há uma dualidade no ser humano. Tá? Essa é uma visão platônica, né? Ou seja, aquilo que você faz com o seu corpo, nada tem que ver com a alma. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, certo? Eles fazem literalmente uma separação entre corpo e alma. Mas isso, na verdade, é platonismo. Isso não é Bíblia. Então, essas ameaças a igreja de Éfeso sofreu, certo? E aí o texto diz que falsos apóstolos que se diziam ser, mas não são. E é interessante que na época de Paulo, alguns dos que se diziam apóstolos foram expulsar alguns demônios. Só que os jovens endemoniados, os demônios disseram assim para eles, ó: ei, Jesus nós sabemos quem é, Paulo nós conhecemos, mas vocês quem são?
E aí a Bíblia conta, né, esse ato cômico de que os demônios atacaram esses falsos apóstolos, bateram neles, arrancaram as roupas e eles saíram então fugindo nus. Ou seja, falsos apóstolos. Então você entende aqui o momento que vive a igreja de Éfeso. Então essa igreja aqui, ela viveu momento nos dias de Paulo, depois nos dias de João. E João, depois que sai de Patmos, né? Porque João ele não morre na ilha de Patmos, certo? Ele sai de Patmos e ele volta para Éfeso e ele se torna um dos líderes dessa igreja. É em Éfeso que João, o autor do Apocalipse, morre, certo? Portanto, essa igreja aqui é a igreja da pureza apostólica. E aí, quando João morre, ele dá fim a esse período. Bom, o texto diz que essa igreja sofreu muitas provas. Ó, quantas provas essa igreja sofreu, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, Pedro e Paulo, dois grandes homens do cristianismo, ambos mortos em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Os dois morreram em Roma, na verdade, né? E aí isso por volta do ano 67. 30 anos depois do Apocalipse era que ia ser escrito. O que mais que o povo de Deus sofreu? No ano 70 a gente tem aqui, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Aqui destruiu-se o templo, certo? Jesus havia profetizado, né, que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 80, tem mais um slide aqui, ó, foi terminada a construção do Coliseu Romano. Vocês sabiam que quando foram inaugurar esse Coliseu aqui, 5.000 pessoas foram mortas. 5.000, durante os meses de comemoração, 5.000 cristãos foram mortos. Então Éfeso foi um período difícil para os cristãos, mas havia ainda esperança, né? O texto diz assim, ó: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Há uma advertência de Deus para essa igreja pedindo para que eles voltassem ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse, né? Ao amor do zelo que eles tinham, o amor a Cristo. Pois bem, vamos então adiantar. Vamos seguindo aqui culto para a segunda igreja, uma iniciativa a igreja de Esmirna. Da igreja Essa igreja adventista do sétimo ela vai dia do do bairro período de Abroene 100 até o ano 313. O que aconteceu no ano 313? Foi assinado então o Edito de Tolerância de Milão, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da igreja adventista do sétimo dia do bairro de Abroene. Estamos na rua Luiz Maranhos, bairro Apocalipse Abroene, capítulo Fortaleza, 2, versículo 10 Ceará, diz assim: Nordeste, Brasil. E este é o não professor temas as coisas que tens de Kleber. sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, aqui nós vamos começar a entender as profecias de Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em profecia, toda vez que a Bíblia falar dia em profecia, ela está se referindo a anos. A gente vai aprender isso mais na frente. Mas cada dia profético representa um ano literal. Se são 10 dias aqui, como ele fala, são 10 anos literais, certo? Agora, quando foi que a igreja sofreu dentro desse período de 10 anos, certo? Dentro da igreja de Esmirna, né? Bom, essa igreja começou a ser perseguida por esse homem aqui, ó. No ano 303, Diocleciano, ele baixou um decreto em Roma para que todas as igrejas fossem fechadas e os bens dos cristãos fossem confiscados. Começou isso no ano 303, certo? 10 anos depois, é o ano 313. 10 anos de perseguição. E aí no ano 312, Constantino, certo? Onde estava para ter uma batalha ali com Maxêncio, tá? Pelo controle do império ali romano. Diz a tradição que na noite anterior a essa batalha, certo? Ele teve uma visão. Essa visão aqui, ó, tá? Essa visão com esse seguinte escrito, ó: in hoc signo vinces.
traduzindo aqui, isso aqui é em latim, né? Traduzindo, sobre este símbolo, ou seja, aqui ó, a cruz, sobre este símbolo vencerás. No dia seguinte, ele mandou que fosse pintado cruzes nos escudos de batalhas. E de fato ele venceu. Ele venceu a batalha. Isso foi em 312. No ano 313, cumprindo então o período de 10 anos, o que ele faz? Ele assina um edito de tolerância, assinado na cidade de Milão, lá na Itália, dando novamente liberdade aos cristãos, para que eles pudessem então exercer a sua fé. Termina, portanto, o período de 10 anos de perseguição. Aqui nós vemos então, posterior a isso, Constantino, que era pagão, ele se batiza ao cristianismo. Tá? Aqui está o batistério octagonal, que foi exatamente aonde Constantino se batizou pelo Papa da época, certo? Essa é a foto que está aqui para vocês. Isso por volta do 4º século ali, pelo Papa Silvestre, Constantino se batiza. Esse imperador foi que fez a união do império com a igreja. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Seguindo então, chegamos então à terceira igreja, Pérgamo. Essa igreja vai de 313, certo? Até 538. O que acontece então em 538 da nossa era? Começou então a supremacia, ó, estou vendo aqui para vocês, ó, supremacia papal. Olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que o Apocalipse diz que o trono de Satanás habita em Pérgamo? Sabe por quê? Porque Pérgamo era uma cidade pagã. Existiam ali em Pérgamo vários templos consagrados a vários deuses. E nesses templos se consagravam religiões não cristãs. Religiões de pessoas que acreditavam em vários deuses. Várias outras religiões e deuses do paganismo. Portanto, o Apocalipse diz que o trono de Satanás está ali. Mas então a história de Pérgamo está para mudar. A gente tem então, após o edito de tolerância de Milão, né? Milhão não é Milão, tá? Mais adiante, Teodósio promulga um edito tornando o cristianismo uma religião exclusiva do Estado. Antes a igreja era perseguida, agora a igreja é a igreja exclusiva, certo? Acontece que quando a igreja ela ganha, digamos assim, novamente os status, ela vai minando a sua fé. E ao invés da igreja ela mudar a sociedade é que muda a igreja. A gente vai entender que a igreja sofre muita influência e muitos dogmas são então trazidos para dentro da igreja. Muitos dogmas, tá? Deixa eu adiantar para vocês aqui. A igreja então vive esse período, né? A igreja de Pérgamo vive então no período do Império Romano, tá? Acontece que esse império ele cai exatamente, a gente já vai estudar isso um pouco a mais lá para frente. Ele é minado. O Império Romano ele não é vencido por nenhum outro império. Ele é minado em suas bases por 12 tribos, segundo a história nos ensina, tá? Essas 12 tribos então, elas invadem Roma e vão então minando pouco a pouco o poder e a autoridade do imperador, ok? Esse historiador aqui chamado Edward Gibbon, ok? Ele é que traz pra gente essa informação, ó, de que no ano 476 o último imperador se dobra diante ali do grande líder de uma das tribos bárbaras e acaba-se, portanto, o poder, digamos assim, imperial. A igreja passa agora a não ser mais conduzida pelos imperadores. E aí quando cai o último imperador, o que surge, certo? O que surge é a figura dos sacerdotes.
Um em cada cidade. Ok? Um em cada cidade. E aí, no ano 533, o edito de Justiniano, declarando o Papa como sendo o cabeça das igrejas. Ok? E em 538, a expulsão da última tribo bárbara do território de Roma, que foram então os ostrogodos. O que acontece? A igreja então tem os seus sacerdotes espalhados em vários locais, e os sacerdotes, eles começam a chamar o sacerdote de Roma de pai, tá? Em italiano, papa. Pai em italiano é papa. Ou seja, em 538 começa então aquilo que nós conhecemos como a supremacia papal. A igreja passa ou sai, do domínio dos imperadores e passa agora a ser subjugada, direcionada e dirigida pelo sacerdote principal lá de Roma, certo? Chegamos então agora à igreja de Tiatira. Essa igreja é a igreja que vai ser conhecida como a igreja que vai dar o pontapé inicial para a reforma. Olha só, essa igreja ela representa o período desde o início da supremacia papal, em 538, até 1517. E aí o que acontece em 1517? A gente tem a perseguição aqui, nesse período, durante esse período todo aqui, ó, que vai dar 1260 anos, ok? 1260 anos, existe muita perseguição da igreja para com os cristãos, ok? Os fiéis. Alguns ali se mantêm resistentes, tá certo? Quando o Papa, digamos assim, assume a figura de sendo maioral, alguns resistem aos ensinamentos, e um dos povos que nós podemos destacar aqui são os valdenses. Esses homens e mulheres, eles viviam aí escondidos em cavernas, olha só. Escondidos em cavernas, em lugares distantes, tá vendo só? No sul da França ali, no norte da Itália, tá? Para preservar então a fidelidade à palavra de Deus, certo? Em meio à perseguição papal. Bom, essa igreja, ela tem sim as suas perseguições, mas também nós vemos que a igreja, apesar de iniciar ali o processo de reforma, tá? Ela sofre ainda muito com alguns costumes que se infiltrariam ali dentro da igreja cristã, certo? Aqui eu tenho para vocês a figura, a imagem de Martinho Lutero, tá? No ano 517, no dia 31 de outubro, tá? Esse homem aqui, ele entendeu que a nossa salvação, ela é única e exclusivamente pela graça de Cristo. E aí o que Martinho Lutero começou a ensinar para as pessoas? Que ele era totalmente contrário à venda de indulgências. Porque o que a igreja fazia? A igreja vendia indulgências. Você pecou, então você traz aqui uma quantia de dinheiro e aí o seu pecado está perdoado. Certo? Era isso que a igreja fazia lá nos tempos atrás. E aí Martinho Lutero se levanta, um monge, ele se levanta e ele prega nesse portão aqui, ó, no Castelo de Wittenberg, uma tese com 98 cifras, certo? Aqui está, ele prega nesse portão aqui, ó, as 98 teses de que a salvação ela é pela graça, de que nós não precisamos pagar, de que foi o sangue de Jesus que nos salvou e nós não precisamos pagar nenhum tipo de indulgências. Bom, esse período aqui marca então o período da igreja de Tiatira. Seguimos então para a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, tá? O que essa igreja tem para nos ensinar? Ela vai do período de 1517, tá? Que é ali no início da Reforma Protestante, e chega então ao período de 1798. Essa igreja representa o período desde o movimento da Reforma até o protestante, da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal. E aí, como que nós chegamos a essa data e o que aconteceu em 1798? Aqui está, ó.
para a igreja de Sardes existe essa reprovação. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: tens nomes de que vives e estás morto. Por que o Apocalipse fala isso, referindo-se à igreja de Sardes? Porque, veja, embora ela represente o período ali pós-reforma, né, onde os reformadores começaram a se levantar, né, dentre eles o mais proeminente, eu diria assim, Martinho Lutero, aconteceu um movimento seguinte, chamado Contra-Reforma. E aí os reformadores eles foram perdendo força, foram esfriando na fé, e aí as tradições começaram de novo a adentrar para a igreja. Por isso que o Apocalipse diz assim, ó: tens nome de que vives e estás morto. E tem um conselho para essa igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó: guarda o que tens recebido e ouvido, se não vigiares, virei como ladrão. Ali nessa igreja existiam muitos fiéis. Apesar de ser uma igreja que arrefeceu assim na sua fé, muitos fiéis ainda guardavam a palavra de Deus. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem, tá? De muitas pessoas mortas. Vocês estão vendo só aqui, ó? Muitas pessoas mortas. E o que aconteceu aqui? Esse aqui é conhecido como o Massacre de São Bartolomeu. E ele ganhou esse nome porque aconteceu exatamente no dia 24 de agosto de 1572, no dia de São Bartolomeu. O que aconteceu aqui? A rainha da França havia prometido que ela ia proteger os cristãos, que eles iam continuar com a sua fé. Só que uma noite anterior desse dia aqui, ela voltou com sua palavra. E aí o que aconteceu? Muitos cristãos foram só literalmente mortos. A história diz que pelo menos nesse período aqui, ó, 70 mil cristãos morreram perseguidos pela igreja. Detalhe, com o aval do Papa lá em Roma. Sabe por quê? Porque quando a notícia chegou lá em Roma de que essa quantidade de pessoas haviam sido mortas nesse dia, houve ali uma salva de canhões, uma festa, uma comemoração. Ok? Bom, a gente tem os fiéis, né? Isso tem os fiéis em todo o período. Eu falei para vocês que essa igreja ela representa o período de 538 até 1798. O que foi que aconteceu então nesse ano da nossa era cristã? Esse cidadão que vocês estão vendo aqui, ó, é Papa Pio VI, certo? E em fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte enviou então tropas para que fosse até a Capela Sistina ali, adentrasse exatamente no aniversário de comemoração de coroação do Papa e o prendesse, ok? Então em 1798 acabou a supremacia papal, certo? Seguimos então para a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa reavivamento. E de fato a igreja cristã sofreu um reavivamento ao longo desse período, tá? Ela comporta esse período aqui, ó, de 1798 até 1844. Essa igreja representa o período desde o fim da supremacia papal até o grande desapontamento. Essa igreja é a igreja onde as pessoas voltaram a estudar a palavra de Deus. Porque a igreja, ela tinha uma estratégia: tirar a Bíblia da mão das pessoas. A igreja romana tinha essa ideia. Eles não permitiam que as pessoas estudassem a Bíblia. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, jamais era permitido. Então eles não deixavam que as pessoas estudassem a Bíblia para que elas ficassem ignorantes. E somente aquilo que o padre falava, que o Papa falava, que a igreja falava, era que as pessoas deviam seguir. Certo? Então, esse período da igreja foi o período em que as pessoas começaram novamente a estudar a Bíblia, especialmente o livro de Daniel. E nós temos então na história um homem, para essa igreja nós temos aqui, ó, um elogio, que a porta aberta, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos uma reprovação, alguns que são da sinagoga de Satanás, existiam pessoas infiltradas ali na igreja, e um conselho: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
dentre essas pessoas que voltaram-se a estudar a palavra de Deus, está esse homem aí, ó, Guilherme Miller, ou William Miller, como alguns costumam chamar. Ele era um fazendeiro batista que dedicou vários anos da sua vida aos estudos da profecia de Daniel, especialmente Daniel capítulo 8, versículo 14. E aí quando Miller se deparou com uma profecia que dizia assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Nesse período da igreja de Filadélfia, acreditava-se que o santuário era uma referência à terra. Então, quando ele lê essa frase na Bíblia, ele imagina: uau, a Bíblia aqui está falando da volta de Jesus. Então, aconteceu um grande movimento nos Estados Unidos, especialmente, se espalhou depois para outros lugares, mas basicamente ali nos Estados Unidos, um grande movimento com a seguinte pregação: Jesus vai voltar em 1844. E aí foi uma grande revolução. As pessoas começaram a vender, quem tinha muito dinheiro vendia suas posses, as suas fazendas, porque eles queriam estar preparados para a volta de Jesus. Porque eles haviam lido em Daniel e eles haviam interpretado de forma diferente. A interpretação estava errada. O evento não era aquele, certo? O evento não era aquele, a profecia estava certa, mas o evento não era aquele. Então o que aconteceu em 1844? Claro, Jesus não voltou, porque até os nossos dias ele ainda não voltou. E o que estava acontecendo então em 1844? Estava na verdade se iniciando o juízo nos céus. E esse período então marca o início da última igreja do Apocalipse, a 7ª igreja, Laodiceia. A palavra Lao significa povo. Diceia ou ceia, né, significa juízo. Ou seja, a palavra Laodiceia significa povo do juízo. Por quê? Porque nós estamos vivendo, e nós aqui que estamos nessa praça nessa noite, nós estamos vivendo exatamente o último período. Estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Para essa igreja existe então, aqui está, ó, o período que corresponde à igreja de Laodiceia, desde 1844. Essa igreja representa o período desde o grande desapontamento até a volta de Jesus. Quando que vai acabar então o período da igreja de Laodiceia? Quando Jesus vier nos buscar, certo? Olha só, para esta igreja nós temos, eu estava explicando para vocês, né, o termo grego que deriva de duas palavras, laos e de caos, tá? De kaios, significa, né, o povo do juízo. E há uma alusão clara ao juízo que Deus está executando desde 1844, tá? Bom, nós, para a igreja de Laodiceia, queridos, nós não temos nenhum. Para as outras 6 igrejas, Deus sempre apresenta um elogio, uma reprovação e um conselho. Para a igreja de Laodiceia não existe elogio, existe uma reprovação. E ela está no capítulo 3, no versículo 17, ó. Ela diz que essa igreja é rica e abastada, certo? E ela não sente falta de nada. E o conselho que Deus tem para essa igreja é que compre ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Por que a Bíblia tem esse conselho para a igreja de Laodiceia? Eu quero finalizar com isso aqui, com essa informação para vocês, ó. O texto diz, na verdade a história diz, que Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor, especializado em câmbios de ouro e moeda estrangeira. O conselho de Deus para essa igreja é: aconselho-te que de mim compre ouro fino, certo? O outro conselho: no coração da cidade ficava uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo, famosa por curar os olhos a partir de um colírio à base de sulfato, abundante ali na região. Então, o conselho de Deus para essa igreja é: aconselho-te que de mim compre ouro fino, colírio para os olhos e também vestiduras brancas. Por quê? Porque também em Laodiceia possuía um centro têxtil que produzia e exportava tecidos finos. Aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas. Sabe, meus queridos irmãos,
ao longo da história eu consigo entender no livro do Apocalipse que Deus sempre tem o seu povo. Que a igreja de Deus, além de Deus controlar todo o universo, né? E de que embora a igreja de Deus passe por momentos difíceis, momentos de altos e baixos na fé, nós podemos ver que todos os tempos Deus tem estado com a sua igreja. Como eu falei para vocês, nós estamos no último período da igreja do Apocalipse. A 7ª igreja representa o nosso período. Nós estamos às portas da volta de Jesus. E há um conselho para esta igreja, ou seja, para nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja, para nenhuma outra igreja que nós estudamos aqui no livro do Apocalipse existe esse conselho. Sabe por quê? Algo me chama a atenção aqui nesse verso. A Bíblia diz que Jesus, está vendo aqui, queridos, ó, Jesus está à porta da igreja. E se Jesus está à porta da igreja e ele está batendo nessa porta, é porque esta igreja fechou as portas para Jesus. A Bíblia diz que essa igreja é uma igreja morna espiritualmente. Sabe por quê? Diz a história que em Laodiceia existiam algumas fontes termais. Essa era como se fosse um duto que trazia água de cima para a cidade. E aí quando a água chegava ali em Laodiceia, a água já estava morna. E às vezes quando as pessoas bebiam essa água, o que acontece quando você bebe água morna? Dá náuseas, né? Você vomita, na verdade? Você vomita. E aí Deus diz assim para a igreja: olha, porque você nem é quente e nem é frio, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe qual é o conselho para nós? É que nós tomemos uma posição para quem nós queremos seguir, para quem nós queremos ir. É para o céu, devemos ser quentes. Qual é o lugar que você vai querer estar quando Jesus voltar nas nuvens dos céus? Há um conselho para a igreja de Laodiceia, a igreja do juízo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E aí eu vou dizer uma coisa para você: não existe nada melhor na face do universo do que ter Jesus morando conosco na nossa casa e no nosso coração. É verdade. Sabe, meus amigos, lá em casa eu tenho uma linda família. Minha esposa, as minhas filhas, e todos os dias eu convido Jesus para estar morando comigo na minha casa, para que Ele me dê sabedoria na educação das minhas filhas, para que Ele me faça amar a minha esposa todos os dias, todos nós, para que Ele derrame sobre mim o seu perdão e a sua graça. É o convite que eu queria fazer para você também nessa noite. A igreja de Laodiceia deixou Jesus para fora, mas Ele continua insistindo, e nessa noite Ele continua batendo a porta do seu coração. Eu quero abrir a porta do coração para Jesus. Quem quer abrir a porta juntamente comigo? Amém. Fica a mão levantada, eu quero orar por você. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, porque quando estudamos o livro do Apocalipse, ele esclarece a nossa mente, ele nos faz, Senhor Deus, termos esperança. Ele nos mostra que ao longo da história o Senhor tem mantido fiéis pessoas que se entregam a Ti, e a despeito, Senhor Deus, dos sofrimentos, das aflições, tornam-se vencedores na pessoa de Jesus. Nessa noite, Senhor, nós erguemos as nossas mãos e dizemos: nós abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada, para que o Senhor possa ceiar, para que nós possamos ceiar contigo. Então, Deus, habita no lar de cada pessoa que aqui está presente.
e que a tua presença cause as renovações necessárias na vida dessa esposa, na vida desse esposo, na vida desses filhos. Seja o dono do nosso lar. Habite, Senhor Deus, ali os teus poderosos anjos, nos trazendo proteção, e a tua presença nos faça, no nosso lar, amar-nos cada vez mais. Abençoa, Deus querido, cada um dos meus amigos que aqui estão presentes. É a minha oração, e eu faço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Palmas para o Senhor. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica agora o capítulo 4, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do professor Kleber nesta noite de sexta-feira do dia 23 de maio de 2025, no culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Valeu, Jesus! Obrigado,